O Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, Almeida Revista Atualizada 1993. O plano para tirar a vida de Jesus. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias, celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus, à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Jesus ungido em Betânia. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. O pacto da traição. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Os discípulos preparam a Páscoa. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes responde: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. O traidor é indicado. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem, vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. A ceia do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e, abençoando-o, o partiu, e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber, novo, convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus no Getsemane. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: de meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então em 1 hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados.
Deixando-os novamente foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Vá ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Jesus é preso. Falava ele ainda e eis que chegou Judas, um dos 12 e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus lhe disse: Salve, mestre. E o beijou. Jesus porém lhe disse: Amigo, para que vieste? Nisto aproximando-se eles deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus estendendo a mão, sacou da espada e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como pois se cumpririam as escrituras segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: Saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias no templo, eu me assentava convosco ensinando, e não me prendestes. Tudo isto porém aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos deixando-o, fugiram. Jesus perante o Sinédrio. Os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguia de longe até ao pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários, para ver o fim. Ora os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas, afirmando: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: E nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus porém guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes dizendo: Blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Pedro nega a Jesus. Ora estava Pedro assentado fora no pátio, e, aproximando-se uma criada, lhe disse: E também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele porém o negou diante de todos dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente, és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Podemos tirar muitas lições maravilhosas deste texto. Resumindo, Jesus demonstra a grande paixão e amor por nós. São muitos os pontos que podemos abordar neste capítulo. Vemos a ceia do Senhor, o aviso a Pedro, a angústia de Jesus no Getsemane, a traição de Judas, mas a do Getsemane chama-nos a atenção. Ao chegar ao jardim chamado Getsemane, Jesus pediu aos discípulos que vigiassem com ele, pois estava angustiado até a morte. Os discípulos, porém, estavam cansados demais para se sentirem comovidos. Eles se deixaram levar pelo sono. Colocando esse ponto para nossas vidas, podemos nos perguntar: qual será nossa resposta aos pedidos de Jesus? Que resposta daremos a todo o sofrimento de Cristo? Ele sofreu todo esse processo, por amor a cada um de nós. Jesus entregou o controle de sua vida nas mãos de Deus. Como precisamos disso, entregar o controle de nossas vidas nas mãos de Deus? Como agimos diante de sofrimentos que aparecem? Cada um de nós já passou, está passando ou vai passar, diversas vezes na vida pelo Getsemane.
Quando passamos, precisaremos sempre contar com pessoas, amigos, irmãos em Cristo, parentes. Mas Jesus nos ensina que só sairemos vitoriosos depois de um tempo lamentando, chorando, tentando entender e, principalmente, aceitando o jeito de Deus em nossas vidas. No fim de tudo, foi Jesus e seu amado Pai Celestial. O mesmo acontecerá com cada um de nós, filhos de Deus. Deus ilumine grandemente sua vida.